Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o nosso quarto episódio da série A Ciência de Ficar Rico. Eu sou a Adriana de Medeiros e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o primeiro princípio da ciência de ficar rico desse livro aqui maravilhoso, escrito por Wallace de Watts. Antes de dar continuidade no nosso episódio de hoje, eu quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os episódios compartilhados e comentados aqui. Então vamos lá! Então, aqui no nosso quarto episódio, o livro ele descreve já o primeiro princípio da ciência de ficar rico. Desde o nosso primeiro encontro, ou seja, desde o nosso primeiro episódio aqui desse livro, o autor fala que de uma forma simples, prática e muito eficiente, quem cumprir o passo a passo desse livro aqui, é comprovado cientificamente que vai se tornar uma pessoa rica. Então, hoje, no nosso quarto episódio, ele já começa com o primeiro princípio da ciência de ficar rico. Eu sempre vou estar lembrando vocês dos episódios anteriores, alguns tópicos, porque se você ainda não viu, você precisa ver desde o início. Assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e hoje nós já estamos no quarto episódio dessa maravilha de livro. Então, o nosso quarto episódio, o primeiro princípio da ciência de ficar rico, ele começa no primeiro parágrafo descrito assim: o pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio de substância informe. O pensamento, começa a olhar para o pensamento que você tem. O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. Você sabia que o seu pensamento ele tem uma velocidade e uma força gigantesca? E que tudo o que você pensa, você é capaz de realizar? A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma impresso nessa substância possui a forma. Ou seja, o pensamento, quando ele é colocado nessa substância pensante, e o pensamento impresso nessa substância traz a forma. É como se você pensasse assim: o pensamento ele é a onda emitida para o universo. A forma é a partícula, ou seja, a materialização do seu sonho, do seu trabalho ideal, do seu carro novo, da sua casa dos sonhos, do saldo bancário de milhões. Esse é a força do pensamento. Seu pensamento hoje, ele é elétrico, ele é a forma com que você mais solta energia no universo. Qual é a intensidade desse pensamento impresso nessa substância? É um pensamento positivo, capaz de criar coisas incríveis para a sua vida? Ou ele é um pensamento negativo? Ele é o pensamento que não está produzindo nada de acordo com aquilo que Deus quer experienciar através de você. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Ou seja, essa substância aonde você está colocando todo o seu pensamento, imprimindo no universo todo o seu pensamento, é a substância que produz a forma e ela movimenta-se de acordo com os seus pensamentos.
Então, se você produz pensamentos de alegria, de bem-estar, de prosperidade, de riqueza, você estará atraindo tudo isso. Agora, se o seu pensamento está apenas em criar situações indesejadas, se o seu pensamento está na falta, está na escassez, está na procrastinação, está naquilo que você não tem nesse momento, a substância vai trazer, mas você está imprimindo nessa substância para trazer mais disso para você. É por isso que você pensa positivo às vezes e você vive experiências negativas muito mais. Porque o pensamento positivo que você tem não é capaz de se manter nem por um determinado momento, a ponto de imprimir na substância informe aquilo que você quer para você. Você não é capaz de se sentir merecedora de ser uma pessoa próspera, uma pessoa rica, a ponto de que você tem um desejo consciente, mas tem um pensamento consciente de se tornar uma pessoa rica, mas o seu desejo, o seu sentimento, ele é de uma pessoa que está a todo tempo pensando em escassez, em falta, em problema, em doença, em infinitas coisas. E o capítulo de hoje vai falar exatamente sobre isso. Fica aqui comigo, não perde nada. E se você, porventura, achar que aquilo que eu estou falando, quando chegar lá no final, você não entendeu, volta. Você pode assistir quantas vezes você quiser, porque quanto mais você assistir, mais você vai entender. O livro, lá desde o início, o autor fala, ele é muito simples. E talvez a sua crença limitante esteja relutando aí dentro de você e dizendo assim, é muito simples. Ou aquela famosa historinha, né? É muito fácil para ser verdade. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Então, essa é a famosa frase, pensar e criar, pensar e criar. Quando você pensa em criar coisas extraordinárias, coisas prósperas, coisas que vão contribuir para que o universo celebre a sua contribuição, para que você dê frutos no universo. Você pensa e cria, pensa e cria. Quando você limpa todo o seu campo, toda a sua mente das crenças negativas, você começa a pensar e criar. Você começa a ter consciência, tudo que eu colocar vai acontecer. É ter consciência de que eu posso criar coisas extraordinárias diariamente. Então, vivemos num mundo de pensamentos, parte de um universo de pensamentos. Então, o que você tem pensado? De novo, quero te lembrar, seus pensamentos estão sendo frutíferos? Estão sendo pensamentos que vão te levar a um outro nível, a criar riqueza na sua vida? Pensa, quais são os pensamentos você está imprimindo nessa substância informe? A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe. A massa pensante, movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistema de planetas e a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando num sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os movimenta de acordo com seus pensamentos. Então, todo pensamento, quando ele é pensado
de uma forma aonde esse pensamento ele só vem a crescer, ele só vai tomando mais formas e mais formas. Ele não retrocede. Aí o livro ele dá o exemplo de uma árvore, de um carvalho. Ele diz assim: pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimenta-se de acordo com essa ideia e produz a árvore, embora o trabalho demande séculos para ser realizado. No processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de movimento estabelecidas por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. E aí, cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e ação pré-estabelecidas. Qual é a ação que você tem colocado na sua vida para que a riqueza chegue para você com maior velocidade? Essa é a pergunta. Você tem colocado a ação de um carvalho que demora séculos, né? Que demora muito tempo para crescer e para dar frutos, ou seja, para ser útil para o universo, ou você tem colocado ações pré-estabelecidas de um crescimento e de uma riqueza onde você quer contribuir através da sua vida para o mundo? O que você quer colocar? Agilidade, ação. Deus, ele ama os seus planos de ação. Quando você tem um plano de ação e você se coloca em benefício de um bem maior, eu quero me tornar uma pessoa rica, para que através do meu conhecimento as pessoas tenham mais conhecimento. Que as mulheres que participam dos métodos de mentoria, que fazem processos comigo, realmente elas tenham grande evolução na sua vida, descubram qual é a sua identidade, obtenham riqueza, transformem suas vidas. Esse é o plano de ação que chega com muita agilidade, muita rapidez, e é aquilo que Deus quer de você e de mim. Então, qual é o plano de ação que você tem pré-estabelecido na sua vida para você se tornar rica? E não é para esperar 100 anos, assim como a árvore de um carvalho. É para você fazer isso rapidamente. O mundo tem pressa de que você se torne rica. Tem mais um exemplo aqui no livro que é infinitamente poderoso para esse momento. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apresentar a construção desse determinado tipo de casa. É por isso que a casa dos seus sonhos, primeiro ela começa aqui, ó, no mental. Primeiro você cria a casa dos seus sonhos aqui na mente. E tudo está na mente do todo. Todo o que é? Universo, é Deus. A substância informe, a substância pensante, é aqui que está a sua casa dos sonhos, é aqui que está a riqueza dos sonhos, é aqui nessa matéria pensante, nessa substância pensante que está toda a fonte de riqueza. E aqui o livro fala para nós sobre a casa. E se ela não existir, primeiro ela vai começar a existir aonde? Na substância informe. Se tem o sonho da casa dos sonhos, certo? Quem é que vai colocar a casa dos sonhos desenhada num projeto para você? O engenheiro, o arquiteto. Ele vai colocar ali
o seu sonho materializado, e aí você vai olhar para aquele desenho e vai dizer assim, é exatamente como eu sonhava. Isso já está impresso na substância. Aí você descreve como você gostaria, o arquiteto, o engenheiro, ele vai lá e coloca no papel para você. Ah, essa é a escada dos sonhos. Esse é o ambiente dos sonhos. Esse é exatamente como eu gostaria. É porque você imprimiu essa casa, esse sonho lá na substância informe. E aí o livro ainda fala lá no 2º capítulo que se não existir, tudo vai ser criado. Então, é por isso que o livro diz assim, ainda para continuar o exemplo, se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico. Não vai ter que esperar nada. É você sentar, fechar os seus olhos, sonhar, começar a criar planos de ação e tudo começa a chegar para você. E aí você fala assim, puxa, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar na vida que eu estou agora. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar gravando aqui para vocês o passo a passo desse livro, que é um livro muito simples, muito prático e que por muito tempo ele ficou só guardado lá na estante. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. Então, nenhum pensamento, quando ele é impresso na substância original, ele fica sem criar forma. Tudo o que se pensa se cria, agora ou posteriormente. O que você tem criado? Essa é a pergunta. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E até agora o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos na substância informe. Ou seja, até agora, só se faz aquilo que já tem se aprendido. Ah, mas o negócio é assim. Vamos insistir, porque o negócio até hoje deu certo assim, então vamos nos manter assim. E o livro fala com clareza, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. As pessoas só querem mudar o que elas acham que elas podem mudar. E o livro fala exatamente o contrário. Ele diz assim, ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos na substância informe. Ou seja, seja ousada. Seja ousado naquilo que você quer criar. Aquilo que você fez até hoje e ainda não te deixou rico, é porque você só sabia fazer aquilo. Agora, seja ousado. O livro diz assim, ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas. Seja você a inventar coisas novas. Seja você a cocriar coisas extraordinárias. Lá no 2º capítulo também foi dito que ninguém iria monopolizar a riqueza. Você teria infinitas possibilidades com o conhecimento que você tem, com as habilidades que você tem de se tornar uma pessoa rica. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe.
Ou seja, trabalhar com o Pai. E esse trabalhar com o Pai, gente, ele está entre aspas. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazendo. Se você observar, quando Jesus falou que nós faríamos coisas ainda maiores do que aquilo que ele fez quando ele esteve de forma humana aqui na Terra. E nós, nesse corpo, somos deuses experienciando temporariamente humanos uma experiência incrível aqui. Então, Deus, ele quer que nós sejamos ricas. Ele quer a nossa riqueza. Ele não nos criou para não sermos abundantes. Nós é que nos afastamos da fonte de abundância e aí começamos a ter processos de pensamentos aonde nós achamos que temos que pensar de forma coletiva, como todas as pessoas pensam. Isso não é uma verdade. A verdade absoluta é que você deve pensar consciente a partir de agora e se tornar uma pessoa rica. A riqueza, ela é para todos. Nem todos vão acessar, porque nem todos se sentem merecedores. Agora, se você se sente merecedor, esse é o momento de você se abraçar com essa frase que diz assim, ó: jamais sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazendo. O homem reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe. Bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Comunique para o Pai, aquele que te criou, aquele que te ama incondicionalmente. Qual é o desejo do seu coração? Comunique para aquele que quer que você se torne a pessoa mais incrível, os desejos do seu coração. É dessa forma que você vai conseguir cocriar tudo nessa substância informe. E você não precisa esperar o tempo de um carvalho. Você consegue isso muito rapidamente. Está assegurado aqui para nós. Então, para começar, apresentamos 3 premissas fundamentais. E aí o livro fala para nós as 3 premissas que elas são fundamentais para que nós possamos criar e sonhar e fazer o que o Pai está fazendo. Então, primeiro, garantimos que existe uma massa informe, original ou substância com a qual todas as coisas são feitas. É garantido para nós que existe essa substância informe, aonde todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentados diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas, feitas do mesmo material, o material pensante. Quantas formas você encontra na natureza? Quanta perfeição você encontra? Se você começar a apreciar a natureza, se você começar a apreciar os alimentos que estão aí ao seu redor, quantos elementos tem que você contempla e é a maior perfeição? Tudo é impresso nessa natureza pensante, nesse material informe. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se puder comunicar o seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação de coisas sobre as quais ele pensa. É por isso que você pensa em cria. Em resumo, existe uma substância pensante, na qual
todas as coisas são feitas e que o seu estado original penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que ele pensa. Pensa e cria, pensa e cria. Quando você se der conta de que tudo que você pensa, tudo que você sonha, você pode realizar, você pensa e cria, sem dúvida. E mais adiante, se você ainda tem dúvida, o autor fala assim: se alguém que ler esse livro conseguir enriquecer, fazendo o que ele manda, isso é uma prova da minha afirmação. E aí ele ainda desafia: mas, se todos os homens que obedecerem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva. Para ele escrever esse livro, ele teve muitas pessoas que se tornaram ricas. Inclusive, o próprio Wallace de Watts, ele fala que ele experienciou isso e ele garante a riqueza. Aí ele diz assim: até aparecer alguém que seguiu as normas descritas e não enriqueceu. Até hoje não apareceu ninguém. A teoria é verdadeira até que o processo venha a falhar. E este processo não falhará, pois todos aqueles que fizerem exatamente o que esse livro manda ficarão ricos. Então ele fala: comprovado que as pessoas que fizerem o passo a passo do que está aqui no livro, e é por isso que eu falo para vocês em todos os episódios, eu leio muito sobre o livro, porque o livro é extremamente prático. E você precisa entender que fazer o que o livro propõe é fazer para se tornar rico. É por isso que eu faço comentários sobre o livro. Esses comentários é para trazer você para cá e para você entender que o livro não é só para ser lido, ele é para ser vivido, ele é para ser experienciado. E quanto mais eu leio, mais eu aprendo, mais eu entendo. Parece que é como se as palavras saltassem do livro. Elas vêm à tona. Aquela crença começa a ir embora e você começa a entender: poxa vida, que maravilha de livro eu estou experienciando. Eu disse que as pessoas ficam ricas agindo do modo certo, e para conseguir isso é preciso pensar de acordo. O autor já falou muito para nós do modo certo. E no passo a passo ele vai nos dando o modo certo. O modo pela qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. A minha pergunta para você agora é: o que você pensa sobre a riqueza? Você pensa que ricos não vão para o céu? E é por isso que você não quer se tornar rica? Você pensa que dinheiro é sujo? E quando você pega dinheiro, você precisa correr lavar sua mão? Você pensa que ricos, eles são snobs? Eles não são felizes e é por isso que você não se torna uma pessoa rica? O que você pensa? E o autor fala assim, ó: o mundo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Então, a partir de agora, você precisa pensar diferente. O comportamento, ele tem que ser diferente. Como será que uma pessoa rica age diante dessa situação? Como será que
uma pessoa rica ela se comporta diante dessa situação? Como será que ela fala? Como será que ela interpreta? Como será que ela se comporta? Como será que ela vive? E aí você começa a soltar o seu pensamento de forma diferente. Você sai do seu mundinho e começa a ir para um mundo de infinitas possibilidades. Para fazer algo do modo que desejamos, temos que adquirir a habilidade de pensar de modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para se tornar rico. Então, para complementar tudo que eu falei, você tem que mudar a sua forma de pensar. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências. Você pode olhar ao seu redor hoje e estar numa situação deprimente. No seu modo de ver, pense que a situação é totalmente diferente. Independente das aparências, pensar o que queremos implica pensar a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade que existe num mundo de infinitas possibilidades e riquezas para a minha vida? Qual é a riqueza que eu posso experienciar? A minha alma clama por riqueza, por dinheiro, porque o livro fala que sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos dar bem-estar para nós e para nossa família, nós não conseguimos viajar, nós não conseguimos a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Então, independentemente, pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. Comece a se comportar como a pessoa rica que você é. É o comportamento que vai mudar o seu pensamento, e toda a química produzida através do seu pensamento vai mudar o seu comportamento, que automaticamente vai mudar a sua forma de se comunicar. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade independentemente das aparências é trabalhoso e implica mais esforço do que qualquer outro trabalho. Ou seja, sair do mundinho e ir para o mundo das infinitas possibilidades é trabalhoso. Requer que você se mantenha focada muito mais tempo. Requer que você estabeleça uma rotina aonde você começa a ter comportamentos totalmente diferentes do que você já vinha tendo, ou daqueles que você já tinha. É pensar com outra crença, é reprogramar a mentalidade para uma mentalidade de riqueza. É sair do processo que você já vinha e ir para uma mentalidade de riqueza, de abundância, de prosperidade, de pensar e criar. Isso é trabalhoso. O autor não fala que é só simplesmente você dar um estalo. Não, é trabalhoso, mas você pode realizar. Mais adiante ele diz assim: é o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Então ele sabe do que ele estava falando, especialmente quando a realidade ou aquilo que é uma verdade para você nesse momento é contrário à aparência daquilo que você vive. Mas toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Ou seja, por que o experimento ele é alterado pelos olhos do observador? Exatamente por conta disso. Se você
me acompanha, eu já falei bastante sobre isso e quero falar de novo. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. Ou seja, tudo que você está vendo, a sua mente está observando de acordo com as suas crenças. É por isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Qual é a verdade de riqueza absoluta? Riqueza, muita riqueza que eu quero criar para mim. Você se pergunta, qual é a verdade do mundo de infinitas possibilidades de riqueza que eu quero criar para a minha vida? Eu vou me manter focado só nessa verdade. O que eu estou vendo agora, experienciando nesse momento, não é a minha verdade. O que eu quero experienciar para a minha vida é a vida de riqueza milionária. E é isso que vai acontecer. Olha um outro exemplo que o autor dá e que é super importante para você entender. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da doença faz você se sentir doente. Agora, se você tiver um diagnóstico de que algo não está bem com você e você começar a reprogramar a sua mente que a sua verdade é a saúde, você vai se surpreender. O quanto você pode ser saudável. É apenas a aparência. Não estar bem, estar doente é apenas uma aparência. A sua essência é saudável. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Ou seja, a pobreza, a escassez, a falta, tudo isso é a aparência que a pobreza produz de forma correspondente com nossos pensamentos. A não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Foco somente na abundância, naquilo que você vai se tornar. Eu já estou naquele mundo aonde eu vou me tornar. Eu mantenho foco naquilo que eu quero me tornar. Isso é o que o livro diz. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riqueza em meio às aparências de pobreza exige poder, mas quem adquire esse poder torna-se sábio. Então, só para resumir aqui, pensar em doença vai atrair mais doença. Pensar em pobreza vai atrair mais pobreza, mais falta, mais crise, mais escassez, mais desemprego, mais daquilo que você está pensando todos os dias. Agora, o autor fala assim, que se a gente se mantiver focado naquilo que é a verdade, que eu falei lá no início, de pensar como o Pai nos vê, de pensar como a fonte criadora nos vê, nós vamos nos tornar sábios. E ele coloca a palavra sábio de uma forma de caixa alta. E isso é para nos trazer sabedoria. E aí, mais adiante, ele diz assim: tem condições de dominar o destino e pode ter o que quiser. Ou seja,
você se torna a criadora da sua realidade, o criador da sua realidade. Você se torna o sábio, o alquimista, aquele que produz a realidade que você quer. Esse poder só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que subjaz as aparências. É você sair daquilo que você vê agora e fechar os seus olhos e ir para o mundo que você quer criar. Existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. O livro fala, gente, em todas as páginas dessa substância pensante. O livro fala muito sobre pensar e criar, pensar de uma outra forma, pensar nessa substância pensante pela qual todas as coisas são feitas e ter leveza com isso. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e de todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos e que podemos ter e ser o que queremos. Uma coisa muito importante a se colocar aqui é que quando você coloca dúvida, você desfaz tudo o que você criou. Fé e dúvida é uma coisa que não combina. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Ou você acredita que você vai se tornar rico, que a ciência de se tornar rico vai te levar para um outro nível, ou simplesmente você ouve o que eu estou falando agora e não acredita nada. Ou você tem fé, ou você acredita em você, naquilo que você é capaz de fazer, de produzir, de criar, de se tornar a pessoa mais rica, ou você vai continuar no seu mundo de dúvidas e de escassez. E o autor, ele assegura que nós podemos ter e ser o que queremos ser. Se você tem vontade de criar algo para você se tornar uma pessoa rica e você tem medo de ser essa pessoa, medo do que os outros vão pensar, você nunca vai executar. Se você tem medo de criar aquilo que você mais gostaria de fazer, aquilo que faz o seu coração cantar, e você não faz porque você tem receio de que você não vai vender, de que você não vai ser aceito, você precisa voltar nos capítulos anteriores. Porque essa substância pensante vai trazer toda a riqueza que você precisa. Todas as pessoas, vá em frente com o seu sonho. Você vai se tornar rica com o sonho que você mais cocria todos os dias na sua vida. O resumo diz assim, ó, para enfatizá-las, eu repito. Então, de tudo que nós falamos aqui, o autor diz assim, para enfatizar tudo que foi dito nesse capítulo tão grandioso da ciência de ficar rica, o nosso primeiro princípio da ciência de ficar rico, o autor diz assim, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que já pensou. É para você pensar e criar, pensar e criar. É para você reprogramar a sua mente só para coisas prósperas,
só para coisas ricas. A partir de hoje, comece a ter novos hábitos de ver coisas relacionadas à riqueza que você tanto deseja para você. E aí o autor diz assim: você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este. E pensar nele até sentir que está fixado em sua mente, que se tornou o seu pensamento habitual. Leia e releia as afirmações desse credo, ou seja, desse livro, gravando cada palavra em sua memória. Por isso que eu falei para você, assista e reassista quantas vezes forem necessários para você entender. Hoje eu praticamente li o capítulo inteiro e comentei aqui para você. Então, se você tem dúvida, leia e releia, gravando cada palavra em sua memória e medite sobre ela até você acreditar firmemente no seu conteúdo. Agora, se surgir alguma dúvida, afaste essa dúvida como se ela fosse um pecado. Olha só o que o autor coloca para nós. Se surgir dúvidas, se vier aquela vozinha aí no seu pensamento dizendo, mas será? Mas, quando vem o mas, gente, todo mas vem acompanhado de uma dúvida. Mas se isso não acontecer, afaste-se desse pensamento, como se esse pensamento fosse o maior pecado, fosse a coisa mais desastrosa que poderia acontecer com você. Não ouça nenhum argumento, nenhuma vozinha interior contrários à ideia de que a partir de agora você se tornará rica. Não vá a locais, igrejas, escolas, leia artigos onde é pregado ou ensinado o conceito contrário. Não vá. Mantenha o seu foco naquilo que é a maior riqueza e prosperidade para a sua vida. Não leia revistas ou livros que ensinem ideias diferentes. Se você confundir ou misturar as crenças contidas aqui, todos os seus esforços terão sido em vãos. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença. Só confie. Só confie que você vai, a partir de agora, se tornar a pessoa rica. Que a riqueza, toda a riqueza preparada para você no universo, através dos ensinamentos desse livro aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico, elas estão vindo para você numa avalanche. Que tudo aquilo que você vê agora ao seu redor, se não é o mundo de riqueza e prosperidade, é só o que você está vendo. O que existe preparado para você, está sendo impresso nessa substância informe, é tão grandioso que seus olhos, seus ouvidos mal conseguem ver e ouvir. Esse foi mais um episódio desse livro incrível aqui, A Ciência de Ficar Rico. E eu espero sinceramente ter sido luz nesse momento, com todos os comentários que eu trouxe para você aqui, que você possa assistir, reassistir. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que é compartilhado aqui. E aproveita para começar a expandir essa energia de riqueza, compartilhando com todos os seus amigos. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder esse conteúdo colocado aqui para você. Gratidão, um beijo no seu coração e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!